A paz do Senhor, louvado, adorado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar a palavra dele. Clamamos a ele que sejamos inspirados pelo Espírito Santo dele, que não seja a nossa palavra saindo da nossa boca, mas a palavra dele sendo derramada através dos nossos lábios, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar o que está em Efésios 3, versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, 17, 18 e 19. Vamos à leitura. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim, ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados, e isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Bem, aqui, Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele fala principalmente do comportamento que se espera do cristão, que se espera daquele que passou a seguir a Cristo, que passou a entender sobre a vinda de Cristo, sobre a existência de Cristo, sobre o propósito de Cristo. Ele exorta a todos com relação ao seu modo de agir, pais, filhos, maridos, esposas, e por fim ele ensina a usar a armadura. Mas a armadura é o último versículo, é o último capítulo dessa carta de Paulo. Antes disso, ele tem ali uma mensagem de como nós devemos nos comportar para chegarmos a estar aptos a usar a armadura. Normalmente, nós ouvimos falar em Efésios 6 diretamente na parte da armadura de Deus, mas a gente não pode ignorar que para nós usarmos essa armadura, nós temos que ler a carta toda. É preciso ter todo o comportamento que essa carta nos ensina a ter. Pelo menos devemos buscar esse comportamento. Deus conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades. Cada um de nós é um ser, nós somos indivíduos, nós temos perspectivas individuais, maneiras de agir diferentes. Uns são mais fortes, outros não tão fortes, mas todos nós somos fortalecidos pelo Espírito. Então, se eu sou mais fraca, ele vai me dar a dose de fortalecimento necessária para eu me tornar forte. Se eu tenho um irmão que é mais forte, ele vai dar a medida que esse irmão precisa para alcançar a força que é necessário alcançar naquela situação. É o Espírito que nos fortalece. O problema é que nós estamos sempre nos apoiando em nós mesmos, estamos sempre aguardando em nós mesmos e não no Espírito. Mas vamos lá.
Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, foi o que Paulo falou. E é assim também que acontece conosco. O nosso dom, os nossos dons, eles são dados por Deus através da bondade de Deus, do carinho de Deus, do cuidado de Deus, não só com a nossa vida, mas principalmente com as vidas que Ele quer alcançar através de nós. Paulo diz: eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Como um homem que era menor, que era menos do que o menor, pode ter falado tão profundamente a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. Pois bem, nós também nos achamos muitas vezes o menor, o menos do que o menor. E somos, porque é assim que Jesus nos ensinou. Mas isso não é um limitador para nós crescermos diante dos olhos de Deus, para fazermos a obra frutificarmos. Isso não é um limitador das nossas ações. Ele também fala que Deus revelou a ele o plano secreto que ele tinha, pois esse plano nos é revelado todos os dias. Todos os dias nós não precisamos buscar tanto. Depois que o véu foi rasgado, o plano de Deus, ele ficou claro, ele ficou evidente. E quando ele fala que nós temos que fazer o ID, ele nos dá dons e nos capacita a fazer isso. E tem mais. O propósito de Deus, ele realizou através de Jesus Cristo, e nós estamos unidos em Cristo por nossa fé, e isso tem que nos dar coragem, isso nós temos que ter essa ousadia, essa coragem, esse ânimo de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança de que não somos nós a levar alguma coisa para alguém, mas é Deus através de nós curando, sarando, libertando, exortando, levantando. É Deus, Deus é quem faz isso. Paulo diz também no versículo 13: portanto eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos. Tem uma passagem que Paulo ele fala assim, que ele está preso, mas ele está muito animado. Gente, quando eu li isso, eu não me lembro qual foi a passagem onde eu li, porque a gente lê todo dia, mas eu não me lembro. Mas quando eu li isso, eu falei, meu Deus, ele está preso e está muito animado com o que vai fazer depois dessa etapa da prisão. Então, veja bem, muitas vezes a gente também está preso, muitas vezes a gente também está ali sendo atacado. Mas o que acontece é que o inimigo, ele tenta a todo tempo, e nós sabemos disso, isso daí já é muito falado, ele tenta a todo tempo nos desanimar, colocando na nossa frente obstáculos, desafios, problemas de saúde, problemas financeiros, desavenças familiares, frustrações. Essas são as prisões dos tempos atuais. Esses são os cárceres do tempo atual, principalmente o cárcere financeiro, da limitação financeira, às vezes o homossexualismo de um filho, às vezes as drogas, às vezes o alcoolismo de um marido, ou o desprezo, e, enfim, o câncer e diversas doenças assim bastante agressivas. Esses são os cárceres que nós normalmente enfrentamos hoje em dia, além dos cárceres da depressão, da opressão. Mas veja bem, quando nós temos o foco que Paulo tinha, e o que eu mais admiro nele era o não desviar os olhos do alvo, independente das circunstâncias, e sempre olhar qualquer circunstância com otimismo de que Deus está no controle, de que Deus tem ali a solução já pronta lá na frente. Quando eu olho para esse homem e observo esse tipo de comportamento, isso também me anima muito. Quando eu me vejo numa prisão, eu já fico pensando, uau, quando eu sair dessa prisão, o que Deus vai me capacitar a fazer além do que eu já fiz até aqui, por eu ter passado por essa prova com êxito. Então,
quando Paulo diz, não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, ele está falando isso baseado no próprio coração dele, que não está desanimado com o que ele próprio está sofrendo. Muito pelo contrário, ele está animado, porque ele sabe que passando por essa vem coisa melhor, ele vai alcançar mais vidas, ele vai frutificar mais para o reino, ele vai agradar ainda mais ao Senhor, porque ele sabe que as agruras da vida dele, os problemas da vida dele, trazem benefício, porque todo mal se converte em bem. Todo mal se converte em bem para aqueles que amam a Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que buscam a Deus. Por fim, ele diz, ele faz uma oração e ele pede a Deus que, na riqueza da glória de Deus, por meio do Espírito Santo, que os irmãos sejam espiritualmente fortes. E é assim que nós, igreja, devemos orar por nossas vidas e pela vida daqueles que nós estamos vendo que estão enfrentando as suas lutas, as suas prisões, os seus sofrimentos. Nós temos que orar para que eles sejam espiritualmente fortes. Uma pessoa espiritualmente forte não é uma pessoa que recua, não é uma pessoa que fracassa, não é uma pessoa que tem a sua mente abalada, não é uma pessoa que questiona Deus, não é uma pessoa que tem dúvidas do poder de Deus. Uma pessoa espiritualmente forte, ela tem o discernimento espiritual da coisa, daquilo que está acontecendo, daquilo pelo qual ela está passando e que vai passar. É por meio da fé, é por meio da fé que Cristo vive nos nossos corações. E não tem como agradar a Deus e não tem como agradar a Cristo quando a gente duvida da obra perfeita de Deus. E veja bem, é impossível que a gente venha a conhecer a Deus totalmente, como Paulo disse. Mas ainda que a gente não venha a conhecer a Deus totalmente, ele se revela a nós o suficiente para que a gente possa ficar cheio de fé, para que a gente possa ter o nosso ser transformado, a nossa natureza má revertida numa natureza que agrada o coração de Deus e que Ele pode colocar em nossas mãos dons, talentos que vão honrar o nome dEle, exaltar o nome dEle e nos fazer crescer. Então, essa palavra de hoje, e eu convido as irmãs a lerem Efésios do início ao fim, porque eu já tinha lido várias vezes, mas nunca me impactou como dessa vez, porque parecia que era uma carta escrita para mim. Então, eu convido as irmãs a lerem, porque a leitura, ela abre os nossos olhos, e eu espero que abra o das irmãs, com relação ao nosso comportamento, com relação à nossa maneira de agir, para que na hora que o dia mal chegar e a gente for lançar mão da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão e o calçado, e enfim, que a gente possa usar dessa armadura de Deus, conscientes de que temos a semelhança de Cristo, de que temos ali nos comportado de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, porque nós não podemos mudar o mundo. Esse poder nós não temos, esse poder transformador é do Espírito Santo que convence o mundo do pecado, convence as pessoas do pecado. Mas nós podemos, através de um fortalecimento espiritual, mudarmos a nós mesmas, mudarmos o nosso coração. Ontem eu estou fazendo um curso e ontem nesse curso estavam falando sobre homem e mulher. E aí foi falado algo muito interessante. Foi dito que nós devemos honrar o homem. Não importa se o homem é forte, se ele é fraco, se ele é protetor, se ele não é. Honrar o homem é honrar a Deus, porque é uma criação de Deus. Deus, ele levantou primeiro o homem, depois ele levantou a mulher. Então, o homem
ele deve ser honrado. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, mas tem homens que não precisam ser honrados. Mas eu não estou aqui para questionar a Deus. Essa é a questão. Eu estou aqui para obedecer a Deus. Então, ainda que um homem seja muito mau, muito ruim, eu busco me afastar desse tipo de pessoa. Mas eu não posso desonrar essa pessoa. A minha parte eu tenho que fazer, porque é criação de Deus. Então, eu fico pensando, quantas coisas que nós temos feito que desonra a Deus, porque nós questionamos com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, os princípios de Deus, aquilo que ele instituiu, aquilo que ele planejou, aquilo que ele arquitetou para nós. Então nós devemos estar atentos a isso, porque para chegarmos a usar uma armadura tão poderosa, é preciso que nós também sejamos uns soldados valentes e soldados aptos a usar essa armadura. E também merecedores de usá-la. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração. Eu louvo a Deus por isso, porque essa palavra me impactou muito. Muito obrigada a todas. Uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Gostou da palavra? Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber novas notificações, curtir e compartilhar. Vamos propagar a palavra do Senhor. Amém?